Fala aí, meu povo, Feliz Natal de novinho pra vocês. Já tinha feito um vídeo dizendo que provavelmente seria o último antes do Natal, não foi, porque eu queria falar algumas coisas sobre a muito impactante notícia de que o Flamengo tem um orçamento ou teve uma receita de mais de 2 bilhões de reais em 2025. Isso é uma ótima notícia para o Flamengo, mas tem viralizado desde ontem uma fala minha no De Placa de que o Flamengo está no limbo para fazer grandes contratações. Não é uma novidade essa fala minha, porque no meio do ano, quando o Flamengo tentou contratar o Mick Johnston, eu fiz aqui no canal um vídeo falando exatamente disso. Ontem eu expliquei isso outra vez, e eu vou explicar de novo aqui para vocês, porque para mim o Flamengo tem uma receita de 2 bilhões, vamos ver como será o mercado do Flamengo, só reforça tudo isso, então eu queria falar sobre a ótima notícia de ter 2 bilhões de orçamento, só que o problema que isso pode trazer não será um problema, mas talvez não será um salto de 2 bilhões que o Flamengo dará com esse orçamento. E eu também não queria deixar passar, e acho que temos que falar sobre isso, e especialmente os homens têm que falar sobre isso, porque o jornalismo esportivo e o público normalmente é muito mais masculino, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades um pouco para parar e pensar da fala absolutamente absurda do presidente do Flamengo sobre a jornalista do Grupo Globo, a Renata Mendonça, né? Você não tenta desqualificar, diminuir o trabalho de alguém por uma característica física, como ele tentou fazer. Isso é desrespeitoso, é baixo. Assim, não basta ser rico, ter 2 bilhões de reais de orçamento, também é preciso ter nível. E o BAP não mostrou ter nível nessa declaração. Sobre a Renata. Sobre a Renata é isso, assim, você não pode desqualificar alguém, tentar ridicularizar alguém por uma característica física que você não gosta. Também, para começar, é isso, você não gosta dessa característica física. Então, vai por aí. E segundo, que a Renata fez um ótimo trabalho jornalístico, mostrando os problemas do Flamengo, do futebol feminino do Flamengo, de estrutura que tem. E para falar de um ponto de vista técnico sobre a declaração do BAP, que também tenta desmerecer a TV Globo, né, o Grupo Globo, fala, olha, vocês gastam tanto com direitos de transmissão, então se vocês investirem mais, a gente investe mais. Porque mundo afora tem se mostrado que investir no futebol feminino, primeiro você investe e depois você tem os resultados. E não primeiro vem o resultado e depois o clube vai investir. O Barcelona é a principal prova disso. O Barcelona gera no seu time feminino mais de 15 milhões de euros por ano. Isso é porque o clube investiu, ele apostou, porque inicialmente não tinha um investimento de 15 milhões por ano. Então o Barcelona ajudou a fomentar a modalidade do futebol feminino, Espanha e Europa afora, e colhe os frutos. Sem contar aqui, continuando de um ponto de vista técnico, para não falar do absurdo machista e misógino do BAP, do ponto de vista técnico, você reforça a sua marca, você reforça o seu posicionamento, você ganha uma parcela importante de torcedores e torcedoras que talvez não tenham a oportunidade de ir um jogo do Flamengo, porque é bastante caro e é um jogo do Flamengo masculino, mas que podem ir e se sentir muito orgulhosos de vestir a camisa do Flamengo o dia que o time feminino ganha um clássico, o dia que o time feminino ganhar um jogo importante. Então você cativa o seu torcedor, você angaria uma parcela diferente de torcedores. Tudo isso só rebatendo do ponto de vista técnico e não entrando no que eu acho que se deve falar sobre esse absurdo que os homens muitas vezes utilizam de tentar desmerecer alguém por uma característica física. O trabalho do BAP, como eu estou falando aqui, eu estou rebatendo do ponto de vista técnico e não mostrando aqui características do BAP que eu não gosto do ponto de vista físico dele, porque eu acho que isso é baixo e não basta ser rico, também precisa ter nível. Sobre os 2 bilhões de orçamento do Flamengo e por que isso não necessariamente vai fazer com que o Flamengo suba tanto e tanto de patamar, embora eu ache que vai subir, tá? Não é que eu estou falando que não adianta nada ganhar 2 bilhões, é porque simplesmente a gente não vai ver refletido exatamente isso em campo, ou pelo menos eu imagino que não. O Flamengo com esse orçamento, esses 2 bilhões e 100 milhões de reais, isso passa da casa dos 340 milhões de euros. Isso posiciona o Flamengo como a quarta principal receita do futebol espanhol, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid na frente, Real Madrid, Barcelona, Atlético nessa ordem, né? A segunda da França, só o Paris Saint-Germain ganha mais dinheiro. A terceira da Itália, Inter, Milan e Juventus ganham mais dinheiro do que 340 milhões de euros por ano. Seria a terceira do futebol alemão, só Bayern de Munique e Borussia Dortmund ganham mais dinheiro do que isso. E na Inglaterra seria o oitavo. Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça. Todos esses números eu estou tirando do Football Money League, que é um estudo que a Deloitte faz sobre a receita dos clubes, está na internet, só buscar Football Money League da Deloitte. As receitas do futebol inglês seguramente não por essa ordem, mas Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool e tem mais um que seria à frente do Flamengo, e acho que depois West Ham e Aston Villa estariam logo abaixo. É o Big Six, né? Chelsea, Arsenal, acho que eu não lembrei do Arsenal, né? Chelsea, Arsenal,
Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham. Bom, teria mais um que agora tá me escapando. Enfim, o Flamengo teria a 8ª principal receita do futebol inglês, a 4ª do espanhol, a 4ª do italiano, a 2ª da França, a 3ª da Alemanha. A questão é, e para mim é o problema, que é muito difícil atrair jogadores de uma classe média alta da Europa, e não dessa classe alta, essa classe A europeia, mas a classe média alta da Europa é difícil atrair para jogar no Flamengo, não por conta do Flamengo, mas por conta do futebol brasileiro. Porque assim, dá para atrair o Samulino, que é um jogador brasileiro, que quer ser reconhecido no seu país, coisa que ele saiu e fez carreira na Europa, né? Portugal, depois Valência, depois Atlético de Madrid. Então Samulino dá para atrair. Um Memphis Depay, que o Corinthians contratou, também dá para atrair, porque o Memphis ficou sem contrato na Europa, não achou nada na classe média europeia que atraísse ele, ficou sem contrato, não tinha onde jogar. Veio uma proposta de um salário europeu do Corinthians e o Memphis topou. O Saúl não tinha espaço no Atlético de Madrid, teve passagens apagadas por Sevilha e por Chelsea, também não teria nada interessante a nível competitivo na Europa, que não fosse um clube um pouco meio de tabela brigando por coisas secundárias, escolheu vir jogar em um clube que vai brigar por títulos no Brasil. Alguns jogadores desses, como Saúl e Memphis, dá para convencer, mas eles não são a regra, eles são mais a exceção, né? Então quer dizer que agora a gente vai tirar toda hora o mercado brasileiro e o Flamengo, jogadores do Atlético de Madrid, jogadores dos grandes clubes? Não, isso é mais exceção do que regra, porque o normal é que um jogador queira ficar no Betis para depois dar um salto para o Atlético de Madrid, Barcelona, para o Liverpool, alguma coisa assim, do que ele vir para o Flamengo ou para o futebol brasileiro. O Flamengo não consegue contratar Estevão, Endrick, jogadores que talvez ele mapeie aqui no Brasil antes dos outros, Vitor Roque e por aí vai, porque esses caras preferem esperar uma proposta do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, do que dar um passo ao lado no Brasil. O Flamengo, há alguns anos, chegou a fazer proposta pelo Enzo Fernandes no River Plate e o Enzo preferiu o Benfica, um valor similar, porque é melhor para o Enzo na visão dele e para o Benfica, que ali ele já está disputando a Liga dos Campeões, e quem sabe aparecer e vir o Chelsea pagar 120 milhões por ele. No Flamengo, ele teria que, depois de sair do River e vir para o Flamengo, dar o passo europeu que ele já tinha oportunidade de dar com o Benfica. Então o Flamengo tem dinheiro suficiente para contratar um Enzo Fernandes, para contratar um jogador de um clube importante da Europa, mas é mais difícil atrair para vir jogar no Brasil, porque o centro do futebol é a Europa. Queira o Flamengo ou queira não, queira nós ou não queremos nós. Eu até acho que a gente quer que o centro da Europa seja o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, mas não é. Então é muito difícil atrair o jogador para jogar aqui. Quem consegue atrair e tirar grandes jogadores do futebol europeu é a Arábia Saudita, que aí tem um dinheiro que nem os europeus têm, né? Você vai pagar 200 milhões de euros por ano para o Cristiano Ronaldo, 40 milhões para o Kanté, e por aí vai. Você vai gastar um dinheiro absurdo, que nem na Europa tem, então os caras vão para a Arábia Saudita, mas eles nem vão com uma pretensão esportiva. Por mais que eles falem, né, que o futebol lá está se desenvolvendo e tal, todo mundo sabe que quem vai para a Arábia Saudita vai para ganhar dinheiro, porque a liga de lá não é uma liga importante como são as principais ligas europeias e como é a Liga dos Campeões. Então, por mais que o Flamengo tenha todo esse dinheiro, ele chega num limite do que dá para ele contratar no Brasil e na América do Sul. O Boto, inclusive, disse que o mercado sul-americano é pequeno para o Flamengo, e eu concordo com o Boto, porque aqui ele chega num nível que assim, dá para contratar um Carrascal, mas não dá para contratar um Enzo Fernandes. Porque o Carrascal, talvez a Europa e o bom nível da Europa seja muito para o Carrascal, mas para o Enzo Fernandes, não. Então você chega num limite do que você consegue fazer aqui. E ao mesmo tempo, o Flamengo já tem um time bom o suficiente que é difícil contratar um atacante melhor que o Pedro. É difícil contratar um meia melhor que o Arrascaeta se o Arrascaeta não tiver a continuidade física que ele teve em 2025. É difícil agora que já trouxe o Jorginho, de ter um volante melhor que o Jorginho, de ter um volante melhor do que o Pulgar. Você acabou de gastar 25 milhões no Lino, teve um ano razoável só. Você vai contratar quem para o lugar do Lino agora? E esses 25 milhões investidos, você faz o que com ele? O Flamengo já tem Léo Pereira e Léo Ortiz. É difícil trazer um zagueiro melhor do que esses dois. Então é difícil que o Flamengo consiga fazer contratações que subam o nível muito desse time, porque quem vai subir muito o nível desse time são jogadores que vão ser difíceis de atrair. Porque os que não são difíceis de atrair, os Mick Johnstons da vida, o Grêmio contratou o Martin Braithwaite. Esses caras dão para atrair. Agora, Braithwaite vai subir o nível do Flamengo? Não vai, é um jogador de segunda divisão espanhola, que viveu um grande momento no Grêmio até se lesionar, estava tendo uma média de gols maior do que ele tinha em qualquer outro clube, mas não é um cara que é melhor do que o Pedro. Então é difícil de ir no mercado, o dinheiro que você tem e o poder de atração que o seu contexto te dá, não o seu clube, mas o seu contexto te dá,
fica muito difícil que essas coisas andem junto. Você tem mais dinheiro do que poder de atração. Então é possível que você contrate um jogador que não seja tão bom, mas que esse sim você consiga atrair. Esse desequilíbrio aqui é que faz com que os 2 bilhões, que tem muito mérito o Flamengo de fazer 2 bilhões de reais, com que esses 2 bilhões não representem necessariamente um ganho real de qualidade. Eu acho que o Flamengo vai melhorar de qualidade pro ano que vem, vai fazer boas contratações, vai trazer jogador que todo mundo vai ficar, caramba, como que o Flamengo contratou esse cara? Se você vai ver que tem 2 bilhões de reais, 340 milhões de euros para contratar, alguém ele consegue convencer e contratar. Talvez alguém que esteja, por exemplo, na Arábia Saudita e que já tenha ganhado um certo dinheiro e que queira sair dali. Recentemente, Fred e eu fizemos um Fred Beckler Explicam, falando, por exemplo, Mauro Icardi, que está no Galatasaray. É uma boa. 32 anos, acaba contrato, tem um salário de 50 milhões de reais anuais, dá um contrato de 4 milhões por mês, é um contrato aí de Memphis, de Neymar, alguma coisa assim, coisa que no Brasil estão pagando, clubes que têm menos dinheiro que o Flamengo estão pagando. Talisca daqui a pouco acaba o contrato. Eu cheguei a falar que eu gostaria do Rossello, por exemplo, que é um jogador de 35 anos, que por onde foi fez os seus gols, que fez uma boa temporada pelo Real Madrid, que é melhor do que o Pedro, não, mas é um nível, acho que, razoavelmente parecido, acho o Pedro melhor, mas é um cara que dá pra jogar, e é um cara que também vai ficar livre no mercado, enfim. Precisa de criatividade, porque só o dinheiro não dá. Alguns clubes, os clubes top mundial, conseguem contratar com dinheiro. O Real Madrid olha de cima para baixo o que tem e pega. Vai lá e pega. O Bayern de Munique, na Alemanha, ele vai lá e pega. Ele vai lá e pega um jogador do Borussia Dortmund, ele vai lá e pega um jogador do Borussia Mönchengladbach, ele vai lá e pega um jogador do Schalke, e ele vai contratando assim. A Inter de Milão com Barella e com Bastoni, por exemplo, chegaram muito jovens. O Neuer foi para o Bayern de Munique via Schalke 04, e antes tinha ido Lewandowski, tinha ido Mario Götze, tinha ido Hummels, e por aí vai. Então, alguns clubes conseguem ser tubarões ou nacionais ou continentais. O Bayern também consegue ser um tubarão continental, porque também tem uma grande receita, o poder de atração da liga é um pouco diferente de uma Premier League, de um Real Madrid ou Barcelona. Enfim, cada um tem o seu contexto. O Flamengo, os contextos prejudicam muito. A Liga Brasileira, o sair da Europa, o não estar no centro mundial do futebol, prejudica o Flamengo, embora tenha esse orçamento todo. Então, o que eu já tinha dito no meio do ano, quando o Flamengo foi gastar 6 milhões de euros no irrepetível Mick Johnston, eu repito, o Flamengo está num limbo, apesar de ter muito dinheiro, num limbo, de entre o que ele tem de dinheiro e o que ele tem poder de atração, tem um meio termo nisso daqui que não é fácil dele gastar esse dinheiro todo que ele tem. Então, foi isso que eu disse que está repercutindo muito, e eu tenho visto pelas mensagens que eu tenho recebido muito negativamente entre os torcedores do Flamengo, mas é esse contexto que gera esse problema que o Flamengo terá. Agora, outra coisa é que sim, eu acho que o time de 2026 vai ser mais forte do que o time de 2025. Mas eu acho que não proporcionalmente mais forte pro tanto de dinheiro que o Flamengo tem. Meu povo, agora eu acho que Feliz Natal. Eu duvido que no dia 24 de tarde eu continue fazendo vídeo para vocês. Faz favor de dar um presentinho de Natal aqui, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal para não perder os próximos conteúdos. Beijo para vocês, Feliz Natal, vão abraçar suas famílias, vão vestir um gorrinho e vão encher a boca de vocês de peru. Tchau, gente, até mais.